Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Matheus, sejam bem-vindos para mais um vídeo aqui do canal Mate Esporte e vamos falar do Corinthians e dessa crise que não para. Pois é, gente, que crise é essa? O Corinthians que tá eliminado da Sul-Americana, primeiro clube a cair em 3 competições internacionais, né? Cair duas vezes na Libertadores e cair na fase de grupos da Sul-Americana. Perdeu para o Huracan de 1-0, para o time reserva do Huracan, que só tinha 2 titulares só, certo? Mas antes, já deixa seu like, se inscreva no canal para você não perder absolutamente nada. E vamos lá, bora lá? Bom, o time do Corinthians, que perdeu para o Huracan, tá fora da Sul-Americana. E, gente, é um time que desaprendeu a jogar competição internacional. A gente vê que pelas entrevistas que os jogadores dão na zona mista, é um time que não adianta dar desculpinha, o jogador dar desculpa, falar que o time tem que melhorar, que a gente sabe que a gente errou, a gente tem que melhorar. Toda vez a mesma desculpa. E para os jogadores do Corinthians não é diferente. A gente vê os jogadores do Corinthians andando em campo. É um time que não demonstra mais raça. E é um Corinthians que está se apequenando. Está virando um time de Série B. Desaprendeu a jogar competição internacional. É um time que tinha que ter aula com o Palmeiras de como jogar a Libertadores. Que nem o Palmeiras agora. 6 vitórias. 6 vitórias nos 6 jogos da Libertadores. O Palmeiras tem uma diretoria impecável. E a diretoria do Corinthians hoje é uma diretoria que tá de presidente novo. Tem que começar do zero, porque o Augusto Melo foi afastado. E é um time do Corinthians que não sabe mais jogar competição internacional. É um time do Corinthians que tá virando chacota. Tá virando uma vergonha jogar competição internacional. E a gente vê que o Corinthians tá virando piada, tá virando chacota e com razão. E com razão. Se a gente compara depois da final do Paulista, o atual momento de Palmeiras e Corinthians o nível é completamente assustador. O Palmeiras, que ganhou 6 jogos da Libertadores, 18 pontos, time impecável, jogou fino da bola. E você pega o Corinthians, que ganhou 2 jogos na Sul-Americana. 2 jogos. Um deles foi um jogo péssimo contra o Racing. Ganhou na Bacia das Almas, no choro. E a gente vê que é uma crise que não vai ter fim. É uma crise que tem que mostrar para você que é torcedor do corintiano e que não adianta vir com clubismo, querer vir xingar, querer vir falar que você tá falando coisas horrorosas, isso e aquilo. Eu tô falando a verdade. Se você não aceita a verdade, meu amigo, me desculpe, mas tem que aceitar a verdade. Que esse time do Corinthians tá se apequenando, tá virando time de Série B. É um time que tá passando vergonha atrás de vergonha, tá virando chacota. E chegou num nível que até tem torcedor do Corinthians que não quer zoar mais o torcedor do Palmeiras por conta do Mundial. E tá com razão nisso. Porque é engraçado pegar algumas. A gente vê algumas páginas do Corinthians, né? Colocando assim. Acesso liberado, porque o Corinthians tem 2 mundiais e o Palmeiras não. Gente, essa piada já tá velha. Já tá velha. O Corinthians tá começando a ficar um time que tá no passado. Tem que começar a olhar o futuro. O que é o futuro? Melhorar o futebol. Que em campo não tá rendendo nada. É um time catado em campo. É um time que não tá jogando nada. E agora, com uma nova diretoria, que o Corinthians vai ter que se virar nos 30. Agora que o Augusto se afastou. Que teve o processo de impeachment. E afastaram o Augusto Melo. E
E agora vendo os momentos dos dois clubes de Palmeiras e Corinthians, a gente vê que o Palmeiras está num momento em ascensão. É um momento que o Palmeiras é favorito até para ganhar Libertadores. E o Corinthians? A gente não sabe como é que vai ser o Corinthians. O Corinthians que vai ter que contratar, vai ter que melhorar muito mais o elenco. Se quiser ganhar a vaga para Libertadores. Que até nesse primeiro semestre de ano eu não coloco o Corinthians em Libertadores. Eu coloco o Corinthians brigando com o Santos na parte de baixo da tabela. E é um time que dá nojo de ver jogar. É um time do Corinthians que dá nojo. Até o próprio torcedor do Corinthians pode vir no comentário falar se quiser. Pode vir falar. Ai, que vendo o jogo do Corinthians não dá aquela esperança. E não dá mesmo. Tem torcedor do Corinthians que já não quer mais zoar o palmeirense. E não adianta nem zoar o palmeirense com razão. Palmeiras que ganhou 6 jogos, que melhor campanha na Libertadores, tá em 3 competições. E o Corinthians só tem a Copa do Brasil. Só tá na Copa do Brasil. E a Sul-Americana era a chance pro Corinthians ganhar. Mas o que aconteceu? Péssima gestão. Foi um planejamento fraco da diretoria, que agora vai ter que recomeçar de novo. Então, é um time do Corinthians que tá virando chacota. Na verdade, já é uma chacota esse time do Corinthians. Esse time do Corinthians já é uma chacota em campo. É uma chacota. Não desaprenderam a jogar aquele futebol bonito de 2015. Que era bonito, que era passe tic-tac, 1 e 2, mas hoje não é isso. Hoje é um time do Corinthians que parece que precisa ter aula com o Palmeiras de como jogar uma competição internacional, que parece que desaprendeu. Precisa aprender a como... Precisa ter uma aula de como ter uma diretoria competente, uma diretoria melhor. Porque parece que o Corinthians não está tendo isso. O Corinthians está se afundando cada vez mais. Está se apequenando. E essa crise interna não vai ter fim. Essa crise interna não vai ter fim. É claro, quem é torcedor do Corinthians, se não aceitar no que eu tô falando, pode me xingar, pode vir o que for. Mas, gente, o torcedor do Corinthians, tem alguns que já estão caindo na realidade. Que em vez de ficar zoando o Palmeiras que não tem mundial, o time tem que começar a jogar bola. O time tem que começar a representar em campo, e não é isso que está acontecendo. É um time fraco em campo, é um time que não dá medo em ninguém. É um time que não dá medo nos adversários. E é um time do Corinthians que tá virando time de Série B. Tá virando time de Série B, tanto é que nos últimos 2 anos tava brigando para não cair. 2 últimos anos. Será que esse agora o Corinthians não escapa? Não sei. Mas parece que o Corinthians está caminhando a passos assim. É claro que tem time pior do que o Corinthians. Mas o Corinthians, com essa crise, com essas notícias e bombas a cada lado, tá mostrando que é um time que tá decaindo muito na tabela. É um time que decaiu muito o futebol. É um time que o torcedor já tá assustado com esse time, que tá cansado de ver o time andar em campo. É um time que não demonstra raça. Parece que os jogadores desaprenderam a ter raça. Então, é um time do Corinthians que precisa melhorar muito e cada vez mais. E é um time que tá virando chacota, tá virando piada nacional. Que nem adianta zoar palmeirense. Não adianta vir por causa de Mundial, que já perdeu a graça. Então, é uma crise do Corinthians sem fim, que não vai parar até ter um novo presidente. Certo? Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Muito obrigado a todos e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu e falou!